o que é o deslocamento da função, né? Então, por isso que eu deixei aberto aqui o GeoGebra, para tentar dar um exemplo para vocês aqui, 1 ou 2 exemplos, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma função, f de x igual a x, y igual a x, olha lá, todo mundo está vendo o gráfico aí da função y igual a x. Está lá. Ok? Está aqui. Se eu quiser clicar nesse gráfico aqui, arrastar ele, com o mouse aqui eu não consigo, né? Se eu quiser escrever uma fórmula que represente esse gráfico, deslocado, vamos colocar 10 unidades, o 10 está aqui. Deslocado 10 unidades para a direita. Que função que seria? Uma reta, vai dar uma reta paralela a essa aqui, só que aqui, passando no 10, né? Dá até para fazer geometricamente. Ó. Você imagina aqui um ponto no eixo X, coloca esse ponto aqui em cima do 10, cadê o 10? Está aqui. E imagina uma reta passando nesse ponto e paralela a essa aqui. Está aqui. É como se eu tivesse deslocado essa primeira função que eu tinha desenhado, como se eu tivesse deslocado ela 10 unidades para a direita. É um deslocamento da função. Está lá. Poderia deslocar mais 10, ela ficaria passando aqui no 20. Poderia ter deslocado menos, ter deslocado 5 unidades, por exemplo, 1 unidade. Poderia ter deslocado para a esquerda, poderia ter feito tudo isso aqui. Como que é a fórmula dessa brincadeira aqui? Olha lá, acho que até ele escreveu a fórmula ali do lado. Olha lá, vamos deixar aqui no 10. Olha lá. Y igual, passo menos x para cá, x menos 10. Então, se eu deletar isso aqui, ó, e eu escrever y igual a x menos 10, dá o mesmo efeito. Y igual a x menos 2, olha lá. Y igual a x menos 5, y igual a x menos 5, por exemplo. Então, quer dizer, você tem, nesse primeiro exemplo que eu estou dando, parece, assim, sugere a ideia, vou até gravar aqui, ó, até salvar, sugere a ideia de que eu pego o gráfico da função e faço menos alguma coisa, e ela desloca, né? E aí você tem o deslocamento. Deixa eu salvar aqui rapidinho, para não perder esse GeoGebra aqui. Segundo semestre, equações diferenciais, dia 14. Está aqui, deslocamento. Gravar. Agora, não precisa ser só com reta. Você pode chegar aqui e fazer o seguinte. Deixa essa reta aqui de lado. Deixa essa aqui também para lá. Faz uma parábola. Por exemplo, eu escrevo aqui y igual a x ao quadrado. Fez uma parábola. E eu quero deslocar essa parábola para cá. Né? Olha só, parábola. Tá? Então, eu quero que essa parábola venha deslocar. Por exemplo, eu quero que ela passe aqui no 10, que nem eu fiz o outro exemplo. Esse vértice dela fique aqui no 10. Como se eu clicasse e arrastasse. Então, será que se eu fizer y igual a x ao quadrado menos 10 dá certo? Não, não deu. Olha só o que aconteceu. Foi lá para baixo. Certo? Então, isso aqui está errado. Qual que seria o certo? O certo não é só fazer a função menos. É que nessa primeira, parece que é só meter um menos 10 ali. Porque ela é só um x. Mas nessa que é x ao quadrado, você percebe que não é só colocar um menos 10. Você tem que trocar o x por x menos 10. Aí, olha o que acontece. Agora ficou certinho. Ela deslocou para cá. Essa era a função original que a gente tinha. E essa é a função deslocada. Tá lá. Tirei. Ele até expandiu, ficou x ao quadrado menos 20x mais 100. Mas, na verdade, é x menos 10 ao quadrado. Tá? Então, quer dizer... Bom, professor, então não precisa nem de Riverside, é só trocar o x por x menos c, onde c é o deslocamento que você quer fazer. Se você quiser deslocar aqui para o, sei lá, para o 5, é só você chegar lá e escrever. Em vez de escrever y igual a x ao quadrado, você escreve y igual a x menos 5 elevado ao quadrado. Né? Elevado ao quadrado. Enter. Olha lá, pronto, já apareceu o deslocamento. Não estou vendo mistério nenhum, só que agora eu vou acrescentar uma outra questão aqui, que a gente não está se preocupando. A questão que eu vou acrescentar é a seguinte.
Eu não quero simplesmente chegar na função, clicar e arrastar. Por quê? Porque eu quero considerar só tempo maior. A transformada de Laplace, ela é integral de 0 até infinito. Ela não é integral de menos infinito até mais infinito. Ela é do 0 até infinito. Ela está sempre pegando só o tempo positivo. Então, essa parte aqui da minha função original, ó, a parábola original que eu tinha escrito, ela tá, para mim, ela está começando no 0. Ela não tem essa parte aqui. Então, para mim, eu considero errado. Se eu arrasta ela 5 unidades para a direita, 5 unidades de tempo para a direita, desloca ela. Pum. Não. Você trouxe arrastado com você essa parte aqui, esse ramo da esquerda. Esse ramo da esquerda, para mim, não existe. Porque ele está lá nos negativos. Eu não posso arrastar isso aqui junto. Tá? Então, quer dizer, na verdade, eu estou olhando para a minha função original assim, ó, x maior que 0, enter. Pô, eu nunca acerto esse comando. Acho que é ponto vírgula x maior que 0. Não, também não é. Não sei, eu sabia fazer um negócio aqui que eu esqueci, acho que tem que editar aqui talvez, né? Y igual a x elevado ao cubo, vírgula, x maior que 0. Puta, por que eu sempre esqueço isso, cara? Não, puta, nem apareceu. Aqui, ó, c, x maior que 0, x ao cubo. É isso aqui, cadê? Por que não tá aparecendo? Não sei. Não sei. Tá aqui, ó. É primeiro x maior que 0? Será que é isso? É bom, enfim. Esqueci aqui como é que faz esse comando. Aqui é primeiro x maior que 0, né? Se é x maior que 0, então x ao cubo. Eu esqueci, eu sabia fazer isso. Espera um pouquinho aqui, ó. Interval graph of function. Acho que vai aparecer como é. Só para eu lembrar o comando como é que é. Puta, como eu sou desgraçado, cara. Aqui, ó. Aqui, gráfico de uma função no intervalo. É bem isso aqui que eu quero. Olha, puta, o cara deu exemplo bem da parábola aqui. Só que agora não vai carregar, né? Só para me ajudar. Porque, ué, mas que diacho é isso? Cadê aqui? Aqui, ó. Função. Sabia. Não é C, é função. Função, será que é só escrever isso aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Nossa Senhora. Aqui, função. Olha lá, é isso mesmo. Puta, é isso mesmo. Aqui, ó. Por exemplo, função x ao quadrado. Desculpa, turma. Quem sabe faz ao vivo aqui. X ao quadrado, começando em 0. Enter. Deu pau. Tem que colocar o valor final, né? Começando, tudo bem, vamos deixar até 100, pronto. 0 até 100, né? Mas é até infinito esse 100 aí, tá? Enter. Olha lá. Vocês estão vendo? Agora eu vou até deletar isso aqui para vocês verem melhor. Apagar. Olha lá, agora sim. Agora sim. Entendeu? Aqui, ó. Essa aqui também pode apagar. Olha lá. Olha lá. Essa função aqui, no fundo, é o x ao quadrado por Laplace. Então, se eu for deslocá-la para frente, eu não quero ver isso aqui. Porque isso aqui já não é mais essa minha função azul, estão entendendo? O que eu teria que ver aqui, no lugar dessa? Olha lá. Teria que ser, vou apagar essa aqui também, é lixo. Teria que ser esse comando função. Função, abre parênteses, x ao quadrado. Só que agora não é mais x ao quadrado, né? O que eu falei para vocês? No lugar do x, a gente tem que colocar x menos o tanto que vai deslocar. Então, vamos supor que eu vou deslocar 5. X menos 5 elevado ao quadrado. Aí eu coloco vírgula de 0. Aí, como não dá para colocar infinito, eu vou colocar 100. Tá? X menos 5 de 0. Não, então, justamente. Na verdade, teria que ser de 5, né? Não de 0. De 5, agora sim. 5. Agora ficou maravilha. De 5. Só que como que a gente... Isso aqui, gente, é um comando de GeoGebra. Como que eu vou fazer isso aqui em termos de função de Heaviside? Como que eu vou... agora ficou perfeito. Transformada de Laplace, função x² tem só a parte positiva. Se eu faço o deslocamento de 5 unidades para a direita, eu não quero arrastar aquela parte negativa aqui. Né? Eu não quero chegar aqui e tem simplesmente x menos 5 ao quadrado. Olha lá. Isso aí está espúrio. É um negócio errado aqui.
Tem que ficar assim. Aí ficou legal. Aí ficou legal. Tá? Bom, vamos ver em termos. Vocês já entenderam o que... Todo mundo entendeu o que significa... Ixi, acho que caiu a live. Será que caiu essa live? Puta, agora ferrou mais ainda. Cadê a live? Já era. Perdi, tô falando sozinho há várias horas aqui. Cadê? Sumiu a live. Ah, tá aqui. Tá aqui. Não, o pessoal tá aqui. O pessoal tá aqui. Vocês entenderam o que significa o deslocamento? Pensei que eu tava meia hora falando sozinho. Vocês entenderam o que significa o deslocamento? Você está olhando para a função só para a parte positiva, aí você clica e arrasta ela para a direita. Você não pode arrastar uma parte negativa que não existe. Você tem que pegar só a parte positiva. E do 0 até aquele ponto. Por exemplo, professor, tudo bem, mas então a minha função vai ficar nascendo do 5? Então, tipo, o transformado de Laplace dela vai começar em 5? De certa forma, sim, só que na realidade, a função que você clicou e arrastou para cá, não é que ela começou no 5. Do 0 até o 5, ela vale 0. Então, é como se você, vou até colocar um segmento aqui, ó. É como se você daqui até aqui zerasse ela. Você chega aqui no segmento, faz da mesma cor, para não ficar triste. Né? Qual que é a cor dessa aqui? Olha lá, tá da mesma corzinha, para não se sentir excluído. Faz da mesma cor, mesmo estilo. Acabou, vale 0. Some esse ponto desgraçado, tira ele daqui que está estragando o gráfico. Aqui, ó. Quer dizer, essa função azul deslocada para a direita, ela é esse gráfico verde aqui. Ela é 0 até chegar no 5, e a partir do 5, ela imita o gráfico da original. Tá? Aí, se fosse exponencial, vamos dar mais um exemplo. Se fosse a função e elevado a x. A função elevado a x é isso aqui. Certo? Olha bem ela. Então, para começar, a gente já pode desprezar essa parte que está para trás do 0. Aí usa aquele comando função lá. Né? Vamos melhorar isso aqui. Fica função, abre parênteses, e elevado a x, né? Vírgula, aí como não dá para colocar infinito, vou colocar 0 sem. Tá? Enter. Olha lá, agora sim, essa aqui é exponencial. Então, se eu desloco ela 10 unidades para a direita, vou deslocar a exponencial que está aqui 10 unidades para a direita. Ela não pode simplesmente ficar e elevado a x menos 10. Você já vai ver o que é isso. Ó. Enter. Tá vendo? Deixa eu tirar as parábolas aqui para não te confundir. Olha lá, só as exponenciais. Tá vendo? Tirar aqui o segmento também. Quer dizer, e elevado a x menos 10 é isso aqui. Certo? Então, não é bem isso que eu quero. Eu quero o quê? Eu quero e elevado... Apaga essa aqui. Eu quero função, abre parênteses, e elevado a x menos 10, fecha parênteses, vírgula, aí eu mandei deslocar para o 10, né? 10 até 100, 10 até infinito. Agora sim, você olha para esse gráfico aqui, ele é exatamente esse aqui deslocado para a direita. Só que, claro, tem aquela jogada de valer 0. Vai ter que colocar um segmento que vai daqui até aqui, da mesma cor, tá? Então, a cor desse aqui é, sei lá que cor que é isso aqui. Então, vou colocar aqui, ó, essa mesma cor. Vou colocar aqui bola aberta, entendeu? Aqui poderia colocar também um pontilhadinho, aí aqui coloca uma bola fechada, para ficar exatamente o que eu estou tentando passar para vocês. Bola fechada, lá, cadê? Lá, certo? Tá lá. Tá lá. Agora faltou só o pontilhadinho aqui. Quer dizer, essa função aqui que ficou tudo 0, e aqui saltou e copiou a original, ela é o deslocamento para a direita. E a nossa questão agora, que nem eu fiz com a parábola, função original, vou deslocar 5 para a direita, pum, desloquei. Desloquei, tá lá. Vale 0, depois imita o gráfico da parábola original. E que nem eu tinha feito com a reta antes. Né? A reta também. A reta, essa reta, na verdade, eu deveria ter usado função. Né? Função x, vírgula, de 0 até 100. Fecha, enter. Ah, sumiu. Não aceitou bem essa minha ideia. Ah, tá aqui, ó. Tá? Ah, aqui, aceitou sim, tá aqui, ó. Apareceu. Pá. Aqui, ó. Ah, vai deslocar 8 unidades. Então é
função x menos 8, vírgula, de 8 até 100. Olha lá, apareceu ela deslocada. Só que o que eu sempre falo para vocês? Não se esqueça que da origem até chegar nela aqui, da origem até chegar nela aqui é 0. Não é que a função começa do 8. Ela vem valendo 0 ali, né? Vem valendo 0. Vem valendo 0. Tá aqui. Enfim, vocês entenderam aí, né? Eu vou fechar isso aqui. Vou gravar, para não ficar perdendo mais tempo com isso. Todo mundo entendeu o deslocamento. E vamos agora se perguntar o seguinte. Como que a gente pode escrever um deslocamento com função de Heaviside? Né? Porque daí a gente pode calcular a transformada de Laplace quando tem esse deslocamento, quando tem esse retardo no tempo. Né? Então, olha só, a questão do deslocamento a gente está discutindo. Deslocamento. Então, como que fica eles? Vocês já entenderam na prática, no gráfico, na fórmula, o que significa. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que vamos pegar o exemplo da parábola, que é legal. Se você tem um f de x, que é igual a x ao quadrado, vocês já viram lá como é que é o gráfico, você vai deslocar 3 unidades para a esquerda. Ele vira o quê? Vírgula, deslocado, 3 unidades, né, do eixo x para a direita, fica 2 pontos. Vira uma outra função, vamos chamar de g de x, que é igual a x menos 3 ao quadrado. Só que só escrevendo dessa forma, tem aquele problema que eu falei. Né? O gráfico da original vai ser... O gráfico da original vai ser isso aqui. Vai ser uma parábolazinha aqui passando na origem, indo para cá. A hora que você deslocar 3 para a direita, fica um gráfico assim também. Né? Opa! Fica um gráfico assim também, tipo uma cópia do gráfico original. Né? E considerando essas partes aqui que não é para considerar. O que a gente queria, na verdade? A gente queria que a original fosse só assim, aí não precisa fazer nada na original. A gente está considerando só t maior que 0. Então era para a gente estar enxergando só essa parte aqui. E quando deslocasse, a gente gostaria que não tivesse essa parte de cá, ficasse 0 tudo isso aqui e viesse para cá. Aí aqui que vai entrar na jogada a função de Heaviside, certo? Aqui que vai entrar na jogada a função de Heaviside. Por quê? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você tem um f de x que é igual a x ao quadrado, o que ele vira na hora que você desloca? Um g de x, que é igual a u, desloca 3 unidades, né? Vamos chamar o deslocamento de Czinho, Czinho igual a 3. Fica U3 de t, quer dizer, vai valer 0 para todo o tempo menor que 3, vezes x quadrado. Estaria errado, porque você estaria aqui no 3 pegando lá a continuação dessa aqui. Estaria totalmente errado o seu gráfico. Não é isso que você quer. Você quer pegar a partir do 3, essa aqui. Essa deslocada para a direita. Então, não é U3 de t, x quadrado. É U3 de t, x menos 3 ao quadrado. Perfeito. Quer dizer, o que é essa g de x que eu acabei de escrever? Ela é a mesma coisa que escrever isso aqui. Ó. G de x é igual a 0 para t menor que 3 e x menos 3. Porra, desculpa, peraí. Aqui eu tenho que mudar a letra aqui. Aqui tem que passar para t, né? Desculpa, turma. Que eu estou misturando x com t aqui sem perceber. F de t igual a t ao quadrado. Pô, pelo amor de Deus, professor, assim não dá. Assim não dá para ter uma aula decente com esse cara. Calma aí. Calma aí. F de t igual a t quadrado. A hora que você desloca 3, fica, como eu estava explicando, g de t. Vamos escrever g de t que é melhor. G de t, U3 de t vezes t menos 3 ao quadrado. Agora ficou perfeito. Que isso é a mesma coisa de eu escrever g de t igual 0 se t for menor que 3, certo? E t menos 3 ao quadrado, t menos 3 ao quadrado, se t
for maior ou igual que 3. Esse é o deslocamento. Agora surge a seguinte pergunta. Agora que nós entendemos o que é o deslocamento, entendemos como escrever o deslocamento utilizando função de Heaviside, a pergunta que sobra é a seguinte: e qual seria a transformada de Laplace? E qual é a transformada de Laplace? A transformada de Laplace de uma função deslocada. Quer dizer, supondo, né, que eu já sei a da f de t sem deslocar, de uma função deslocada. Ou seja, vou colocar de outra forma aqui o problema. Ou seja, se sei que a transformada de Laplace da f de t original, sem deslocamento, é igual a um f de S, opa, olha lá, vocês estão acompanhando aí, vamos ver. Chegou o WhatsApp, eu já interpreto que caiu. Vírgula, se sei que transformada de Laplace de f de t é f de S, então, transformada de Laplace da UC de t vezes f de t menos c, que é a deslocamento, é exatamente isso aqui, o deslocamento, né? É igual a quanto? Quer dizer, eu já sei que a função sem deslocar, a f de t, a transformada dela é f de s. Aí pergunta, a transformada dela deslocada, o que seria ela deslocada? O c de t, f de t menos c. O que é a função original? T quadrado. O que é ela deslocada? De 3 unidades de tempo. O 3 de t, f, o que é isso aqui? F de t menos 3, né? O que é o f de t menos 3? F de t menos 3 é t menos 3 ao quadrado, que é exatamente isso aqui. Então, quer dizer, deslocamento é sempre assim, vocês pegaram um jeito, né? Se eu tenho uma f de t sem deslocar, quem que é o deslocamento dela? É uma outra função g de t que é dada por o deslocamento de c unidades. O c de t, f de t menos c. Essa é a ideia básica do deslocamento. Pergunta, se eu sei quanto é a transformada de Laplace da função original sem deslocar, qual vai ser a transformada de Laplace dela deslocada? Né? Vamos ver o que as nossas notas de aula dizem a respeito disso. Diz o seguinte, teorema do deslocamento, translação. Dado uma função f, definida para t maior ou igual que zero, como eu estava falando para vocês, podemos considerar o deslocamento do gráfico dessa função para a direita. Já discutimos bastante isso. Fiz até o gráfico lá no GeoGebra para vocês verem o que significa esse deslocamento. Por exemplo, podemos imaginar uma outra função g, o que eu falei para vocês. O deslocamento vira, de uma função f de t, vira uma outra função g. Né? Aqui no caso do desenho que a gente tinha feito, você tinha uma f de t original, ou aqui no caso eu tinha chamado de f de x, né? Você tem uma f de x original, que era essa parábola aí, x ao quadrado, considerando só para tempo positivo, ficaria assim. A hora que você desloca ela 3 unidades, você não quer que ela fique assim, né? Você quer que ela vá arrastando valendo zero para cá, e quando chega ali nas c unidades, que aqui no caso foi 3, né? No meu exemplo foi 3, ela, aí sim, ela volta a ser isso aqui. Essa é a f de t original, ou f de x aqui no caso. Essa aqui laranja é a g de x, que é quem? Ela é igual a u3 de x, f de x menos c. No caso, menos 3, né? Menos 3. Essa aqui, essa laranja é o deslocamento da amarela. Tá? A laranja é o deslocamento da amarela. Bom, por exemplo, podemos imaginar uma outra função g que vale 0 para t de 0 até c, vale 0 para t de 0 até c.
mas cujo gráfico a partir de t igual a c maior que zero é uma réplica do gráfico de f a partir de t igual a zero. Pum, pum, uma réplica, a partir do 3. Ou seja, grosso modo, g é igual a f deslocada de c unidades para a direita. Tal função g nada mais é do que a translação de f, por uma distância c no sentido dos t positivos. Aí vem a formulinha, que escrita em termos de função de Rifset, como eu acabei de falar para vocês várias vezes, é isso aqui. Esse aqui é o deslocamento da f. Por que eu estou falando isso? Eu estou enfatizando porque o livro não enfatiza muito, ele já soca lá o c de t, f de t menos c. E a pessoa nem entendeu de onde é que vem isso aqui. Então, eu estou explicando para vocês qual é o significado dessa expressão. Essa expressão é o deslocamento da função f para a direita, de c unidades. Tá? Aí vem o teorema do deslocamento. Olha que interessante, nós vamos fechar essa aula com chave de ouro. São dois teoremas do deslocamento. Porque, veja, esse primeiro aqui é o deslocamento da função f'. Depois ele vai se perguntar, e se eu deslocar o f'ão? Eu chegar lá no zf'ão, lá no espaço f'ão por s, que não tem nada a ver com f' por t, pegar lá a função f'ão de s e deslocá-la. Que também é um deslocamento, certo? Aí o que acontece com a transformada inversa? Esse é o segundo teorema do deslocamento. O primeiro é deslocou o f', o que vai acontecer com a transformada? Então, olha só. Vamos ver ali. Ele diz o seguinte, teorema do deslocamento da função, da f'. Seja a transformada de f' igual a f'ão de s. Vou anotar aqui, vamos fazer na lousa junto, para acompanhar esse teorema. O primeiro teorema do deslocamento. Primeiro teorema do deslocamento, está aqui. Então, o que ele está colocando aqui para a gente? Imagina que você tem uma função que você já sabe a transformada dela. A transformada da f' de t igual a f'ão de s. E imagine para S maior do que A maior que zero. Tem a condição também. S maior do que um Azinho pode ser maior ou igual a zero. Ótimo. Como todas as transformadas que a gente viu até agora. Seja C uma constante que ele vai deslocar. Seja C maior do que zero, uma constante. Então, o que ele está dizendo? A transformada de Laplace do deslocamento é a mesma coisa que você pegar a transformada original, da função original sem deslocar, e multiplicar por uma exponencial, e elevado a menos cs. S maior que é interessante, né? Então, vou escrever em amarelo, porque esse resultado aqui do teorema é bem interessante, né? Deixa eu escrever aqui em amarelo, quer ver? Aqui. Então, né? Então, e aí a gente vai discutir a demonstração. Então, a transformada de Laplace de uma função deslocada, o C de t, f de t menos c, é igual exponencial elevado a menos cs vezes elevado a menos cs vezes a função f de s original. Certo? Interessante isso aqui. Então, pega a transformada da original e multiplica pela exponencial. Ou você pode escrever de outra forma, esse mesmo teorema, usando transformada inversa. Você pode escrever assim também. A função deslocada, o c de t, f de t menos c, ela vai ser a transformada inversa, L a menos 1, da original, que era só da f de t, multiplicada por uma exponencial, elevado a menos cs, vezes a f'ão de s original. Mesma forma, as duas fórmulas são, na verdade, a mesma forma. Tá? Uma com L do lado esquerdo, a outra com L menos 1 do lado direito. Tá? Então, como é que você demonstra isso aí? Muito simples, é só fazer uma mudança de variável, quer ver? Ó? Demonstração. Como é que a gente poderia demonstrar isso aí? Olha só o que ele diz aqui. Uma linha, só uma mudança de variável. Se eu quero calcular a transformada de Laplace, quer ver? Ó, que aqui não vai ter espaço, deixa eu ir para esse outro pedaço da luz aqui. Ó. Demonstração. Vou escrever aqui em cima para ter mais espaço. Demonstração. Se eu quero calcular a transformada de Laplace do c de t vezes f de t menos c,
pela fórmula que eu já sei, isso é igual a integral de 0 até infinito, e elevado a menos st, toda essa função, o c de t, f de t menos c, dt. Isso aqui, por definição, é isso, a transformada de Laplace. Certo? Bom, em primeiro lugar, lembra que o c é 0 para todo t menor do que c. E é 1, né? Porém, deixa eu escrever aqui. Porém, ponto final. Porém, a UC de t é igual a 0 para t menor do que c, e ela é igual a 1 para t maior ou igual que c. Então, aplicando essa ideia ali na integral, como é que a integral fica? A integral vai ficar assim, transformada de Laplace, de UC de t, f de t menos c, deslocamento, é igual a 0, então já pode começar aqui em c a integral de c até infinito. Bom, porque ela valia 0 para todo t menor que c, mas ela vale 1 para t maior. Então aqui você troca por 1 nessa integral. E elevado a menos st vezes 1 vezes f de t menos c, dt. E como ela é uma integral imprópria, troca por um limite. Isso aqui vai ficar igual, limite para tendendo a infinito, integral de c até azão, esse vezes 1 aqui pode é inútil, né? Deixa só elevado a menos st, f de t menos c, dt. Caiu nessa integral aqui, de c até azão, elevado a menos st, f de t menos c. Aí você faz a mudança de variável, ó. T igual a v mais c, ou seja, v é igual a t menos c. Ah, v igual a t menos c. Tá? Mudança de variável. Dois pontos. V igual a t menos c. O que implica que t é igual a v mais c. O que isso é constante, né? O que implica que dt é igual a dv, né? E também implica, se você pensar em termos de limite da integração, né? Quando o tzinho é c, quando o tzinho é c, v é zero, né? T igual a c se relaciona com v igual a zero, porque agora está passando para a variável v. E quando t é igual a azão, t igual a azão, certo? Coloca azão aqui. V é igual a azão menos constante. V igual a azão menos constante. Então agora dá para você reescrever essa integral em termos da variável v em vez de t. Então vai ficar assim. Daí a integral fica. A integral, ou se torna, né? Se torna. Como é que ela vai ficar? Transformada de Laplace, de UC de t, menos f de t menos c, vezes f de t menos c, igual limite para a tendendo a infinito, limite para a tendendo a infinito, integral, agora não vai ser mais de c até azão, ficou de 0 até, opa, não é azinho, é azão, de 0 até azão menos c, de 0 até azão menos c, limite para a tendendo a infinito, de 0 até azão menos c, limite para a tendendo a infinito, integral, de 0 até azão menos c, e aqui dentro, como é que fica? Elevado a menos st, no lugar de t, vai entrar v mais c, elevado a menos s, v mais c, no lugar de t, entra v mais c, ou dito de outro modo, né? No lugar de t menos c, entra v, ó, lá no lugar de t menos c que está aqui dentro, vai entrar v, essa letra v. Então fica f de v
E, como a gente tinha dito antes, dt igual a dv. dv. Tá lá. Só que agora vai acontecer um negócio legal aqui, ó. Isso é igual limite para a tendendo ao infinito, a integral de 0 até a menos c. Essa exponencial pode ser colocada assim, ó, faz a distributiva, né? E elevado a menos s v vezes e elevado a menos sc vezes f de v dv. Esse termo e elevado a menos sc, ó, aqui tem v, não pode sair da integral, porque a integral é uma variável v. Aqui tem v, aqui não tem a letra v. Então ele pode sair da integral. Então vai ficar assim, isso é igual a e elevado a menos sc, e aí todo o resto, vezes limite para razão tendendo a infinito, integral de 0 até a menos c, e elevado a menos sv, f de v, dv. Resultado, e elevado a menos sc. O que acontece quando você passa o A tendendo... Só tem um azão aqui. Você mandou ele para infinito, quanto é que dá a menos C? C é constante. Quanto que é infinito menos uma constante? É infinito. Então isso aqui fica integral de 0 até infinito, e elevado a menos SV, f de v dv. Ah, mas isso aqui é justamente a transformada de Laplace de f, por definição. Só você trocar a letra v por t. T, t, t. Mesma fórmula. Então isso aqui é igual e elevado a menos sc, transformada de Laplace de f de t, que é igual e elevado a menos sc, fão de s. Fechou. Provou o teorema. Quer dizer, portanto, provamos que, né? Portanto, o que a gente acabou de provar? Transformada de Laplace da função deslocada, o c de t, f de t menos c, é igual exponencial e elevado a menos sc, fão de s. Acabou. Está aprovado. Bom, beleza. E o segundo teorema do deslocamento? Vamos dar uma olhada aqui na nota de aula. Está aqui a demonstração toda para vocês verem depois. Ah, tá. Esse exercíciozinho aqui eu discuto na próxima aula, tá? Os exercícios eu vou deixar para discutir na próxima aula. Tem bastante exercício legal aqui para a gente discutir. Eu vou, para ganhar tempo na teoria, já vou fechar essa aula discutindo já o segundo teorema, que é tranquilo também, ó. Ele agora é deslocamento para transformada, certo? Então, a ideia é a seguinte, olha só o que acontece. Imagina que eu tenho uma função f de t, que a transformada de Laplace dela é a fão de s. Então, olha só. Imagina que, segundo teorema do deslocamento. Segundo teorema do deslocamento. Então, primeira coisa que ele fala, imagina que você tem a função f de t tal que a transformada dela, a transformada de Laplace da f de t é igual a fão de s para s maior que a, que é maior ou igual que zero. Beleza, que aí está igual ao outro teorema. C maior que zero é uma constante, seja uma constante C maior do que zero. Então, o que o teorema diz? Ele diz o seguinte, olha ali, ó. Olha que interessante. A transformada de Laplace, a transformada inversa, só que aqui esse deslocamento da transformada não tem a função de Hifshide. Que aqui não entra, não há necessidade dessa função de Hifshide aqui para aparecer o teorema. Tá? Quer dizer, nesse espaço aqui do fão por S, ele não está considerando S maior que zero lá para o fão. O S pode ser qualquer coisa. Pode ser maior, pode ser menor. Então, ele não colocou a função de Hifshide limitando que nem no outro. Né? Então, fica assim o teorema. Vou colocar em amarelo aqui. Duas formas de escrever. Transformada inversa de uma transformada deslocada
é igual à função original multiplicada por uma exponencial. Bonito esse teorema. E elevado a ct, f de t. Ou, uma outra maneira de escrever, você pode escrever assim. Olha, em vez de usar L menos 1, vou usar L. A transformada de Laplace f, ou assim, f de S menos C, f de S menos C, é igual à transformada de Laplace de E elevado a ct, f de t. Quer dizer, se eu tivesse escrito aqui sem apagar o menos C, se tivesse escrito só f de S, aí ele seria transformada de quem? Só do f de t. A partir do momento que você desloca o f de S menos C, aí ele já passa a ser a transformada da f de t original multiplicada por uma exponencial. Professor, mas não é a mesma coisa que aconteceu aqui no outro? É, bem parecido, né? Bem parecido. Não é igual, não é a mesma fórmula, mas cadê o outro? Está aqui embaixo. Bem parecido. Quer dizer, o que esses teoremas estão explicando para a gente? Deslocar a função... Você tem dois universos paralelos. O f de t, o f por t e o f por s. Deslocar uma função num deles, clicar e arrastar para a direita, a função num dos universos, multiplica por exponencial no outro, automaticamente. Tá? Isso aconteceu aqui, eu desloquei a f, o que aconteceu com a transformada dela? Apareceu uma multiplicação por exponencial. E está aparecendo de novo aqui. Ó. Desloquei a transformada, calculei a inversa, o que aconteceu com a função original? Ficou multiplicada por exponencial. A ideia, quer dizer, essa que é a ideia que está por trás, né? Clicar numa função e arrastar para a direita num universo, multiplica por exponencial no outro. Só que tem que ver os detalhes, aonde que é exponencial com sinal de menos, aonde que é sem sinal de menos. Aqui, por exemplo, é sem sinal de menos. Né? Então, olha só, como é que a gente poderia demonstrar isso aqui? Como é que poderia fazer a demonstração? Vamos ver, para fechar com chave de ouro. Usar a fórmula de sempre. Só que agora é mais fácil ainda, né? Mais fácil pelo seguinte, pela fórmula que a gente já sabe, transformada de Laplace de uma, aqui ó, vou partir daqui e chegar aqui. Transformada de Laplace de uma exponencial elevado a ct vezes uma f de t é igual a quanto? Pela fórmula que a gente já estudou, integral de 0 até infinito, e elevado a menos st, da fórmula da transformada, vezes essa função, e elevado a ct, f de t, dt. Aí a única coisa que você precisa fazer é multiplicar as duas exponenciais. Vai ficar integral de 0 até infinito, elevado, aí multiplicou, né? Tem t e tem t aqui, ó, t nos dois, então bota o t em evidência. Fica... Vou botar o t em evidência para a direita e o menos na esquerda. Menos, abre parênteses, s, seria s menos s mais c. Como eu botei o menos em evidência, fica mais s menos c. E o t que está repetido nas duas fica para cá. F de t dt. Aí aquela ideia que os alunos se revoltam quando eu escrevo. Isso aqui já é f de s menos c. Por quê? Porque, veja, o que seria f de k? Seria integral de 0 até infinito elevado a menos kt f de t dt. O que é o f de s que a gente escreve toda hora? O f de s é só você chegar aqui e escrever s no lugar de k. Aí já fica f de s. Quer dizer, com s aqui, fica f de s. Se eu apagar esse s e colocar k, aqui fica f de k. Se eu colocar s menos c, fica f de s menos c. E está demonstrado o teorema. Tá certo?
Quer dizer, esse que você viu aí comigo são... O que você viu comigo hoje? Vocês viram comigo hoje 4 coisas importantes. Quais são elas? Cadê? Não sobrou um espaço aqui nessa lousa? Quais são as 4 coisas importantes que a gente viu hoje? A gente viu... Tudo bem. A gente viu... Aula de hoje, né? Aula de hoje. A gente viu a função de Hifstead. Quais são os conceitos que você tem que pegar da aula de hoje? Função de grau unitário, que é a função de Hifstead. 2. Deslocamento de função. O que significa o deslocamento de função? E 3. Os 2 teoremas do deslocamento. Tá? Essa é a ideia para ficar da aula de hoje para vocês. E quando chegar na próxima aula, quarta-feira, a gente continua. Porque daí eu vou pegar toda essa ideia de Hifstead, de teorema